Um dos aspectos que tornam o cinema de horror tão cultuado até hoje é como ele consegue apresentar novos talentos, na frente e atrás das câmeras. Por se tratarem comumente de obras de orçamentos modestos, ou até mesmo independentes, filmes como Evil Dead e O Massacre da Serra Elétrica colocaram no mapa nomes antes desconhecidos como Sam Raimi, Tobe Hooper, Zack Snyder, James Wan e tantos outros que conquistaram seu espaço e trouxeram grandes contribuições para a sétima arte. No caso deste último, o diretor australiano construiu sua carreira de maneira tão bem sucedida que seu nome, seja na direção ou na consultoria, normalmente está associado a produtos de qualidade, principalmente no gênero do horror. Inclusive, com a sua recém-fundada empresa Atomic Monster Productions, criou o chamado The Conjuring Universe, nome dado aos filmes derivados da franquia de sucesso Invocação do Mal, como Annabelle, A Freira e A Maldição da Chorona. Hoje, está na frente de grandes blockbusters como o Velozes e Furiosos 7, Aquaman e a nova adaptação da saga Mortal Kombat, é interessante voltar para o início modesto de sua jornada, onde com a parceria de seu amigo Lee Whannell e aproximadamente $5 mil de orçamento, criaram um curta-metragem de menos de 10 minutos e que daria origem a uma das franquias mais adoradas do horror, Jogos Mortais. A essa altura, a saga de Jigsaw e as desafortunadas vítimas de suas armadilhas mortais e sádicas já chegou em seu 9º título, este ano com Spiral, além de dar origem a 2 videogames, histórias em quadrinhos e até parte de diversões, com seus lucros somados ultrapassando a marca de $1 bilhão em bilheteria, sendo uma das franquias de terror mais lucrativas de todos os tempos. No entanto, tamanho sucesso nunca convenceu de fato a crítica especializada. Quanto aos fãs, estes abraçaram a violência gráfica, os jogos bem elaborados e as motivações sinistras, porém convincentes, do serial killer que se tornou icônico. Porém, mesmo eles tiveram dificuldades em aceitar os enredos cada vez mais caóticos, personagens novos sem carisma e o desgaste natural da fórmula devido à superexposição, com o primeiro exemplar sendo considerado até hoje o melhor de toda a franquia, e com razão. Como dito, o primeiro filme foi baseado no curta criado pela dupla James Wan e Lee Whannell, hoje chamado de Jogos Mortais 0.5, que impressionou tanto os produtores quanto o elenco, dando assim o sinal verde para uma versão longa-metragem. Nela, vemos 2 indivíduos, o fotógrafo Adam e o oncologista, Dr. Lawrence Gordon, presos em um banheiro desgastado, com um cadáver ensanguentado no meio deles, portando uma arma em uma mão e um tocador de fitas na outra. Ao conseguirem pegar o tocador e ouvir as fitas, que estavam em seus bolsos, ambos descobrem estar no meio de um dos jogos do serial killer conhecido como Jigsaw, que testa o instinto de sobrevivência de suas vítimas em armadilhas sanguinárias e engenhosas. Em sua visão distorcida, seus jogos são formas de confrontar as vítimas com suas maiores falhas de caráter e que a sobrevivência depende única e exclusivamente delas. Se passarem no teste, terão provado serem dignas de permanecerem vivas. Além do dilema no banheiro com os 2 protagonistas, a narrativa alterna entre a caçada do detetive Tappy e de seu parceiro Steven Singh ao famoso serial killer, e também ao sequestro da esposa e filha de Lawrence por um homem chamado Zep, que se torna o principal suspeito dos assassinatos em série. Todas essas subtramas são interligadas através de sua conclusão, que até hoje é uma das mais memoráveis dos últimos anos. Tal como os clássicos filmes citados, que conseguiram superar limitações orçamentárias com criatividade e talento, o primeiro filme de Jogos Mortais foi concebido com pouco mais de $1 milhão, valor pífio para um filme desse porte e apenas 18 dias de filmagem. Devido a isso, diversas restrições precisaram ser feitas, desde o estilo de filmagem, mais cru e sem grandes firulas visuais, até o ritmo das filmagens, com as gravações de várias cenas sendo condensadas em poucos dias, como foi o caso de Danny Glover, interpretando o detetive Tappy, que encerrou sua participação em apenas 2 dias. Além disso, devido à necessidade de economizar recursos e ao ritmo incessante de filmagens, o diretor James Wan e o editor Kevin Groter perceberam que não haviam filmagens suficientes para compor todas as cenas durante a fase de pós-produção, nem orçamento e tempo suficientes para refilmagens. A solução encontrada para isso acabou fazendo parte do DNA de toda a saga, como utilizar ângulos diferentes de uma mesma cena nos momentos mostrados em câmeras de segurança, o uso extensivo de flashbacks para explicar a trama e a montagem em frenesi para compor os momentos das armadilhas mais marcantes e dos plot twists nos encerramentos, algo que foi reprisado até o 6º episódio. Outro ponto que contribuiu para o sucesso do primeiro filme está em sua ambientação. Além das armadilhas em si serem engenhosas e traçarem um padrão distinto em filmes de terror passados, os cenários do filme são propositalmente envelhecidos, sujos e vistos sob uma iluminação escassa, reforçando assim o tom sombrio da história, bem como do pessimismo e violência da cidade, algo que em muito se assemelha ao clássico Seven, Os 7 Crimes Capitais, de David Fincher. Falando no enredo, mesmo que em diversos pontos exagerem a exposição e o plano do vilão dependa de conveniências para funcionar, ele é bem sucedido em nos fazer entender, mas não concordar, as motivações de Jigsaw, com seus jogos refletindo as falhas morais de suas vítimas, como soberba, infidelidade e vícios, e as quais elas deverão superar para serem dignas de permanecerem vivas. Porém, também lhe será exigido um sacrifício de carne para que a lição seja mais efetiva. Sobre os personagens, não temos protagonistas fortes como uma Sidney Prescott, ou carismáticos como o casal Ed e Lorraine Warren. Porém, além da boa escolha de elenco, incluindo o roteirista Lee Whannell como Adam e atores de renome como Cary Elwes e Danny Glover,
Suas caracterizações não apelam para os estereótipos do gênero e nem para a estupidez excessiva de filmes slasher clássicos. Porém, no que se refere ao vilão, o filme contribui para o cinema do horror com mais um antagonista memorável. Jigsaw, alcunha para o engenheiro John Kramer, conseguiu reconhecimento mundial graças às suas motivações condizentes, à sua caracterização icônica envolvendo o boneco do palhaço Billy, as fitas cassetes e, claro, os jogos mortais do título. Embora no segundo filme seu background e personalidade sejam melhor desenvolvidos, dando assim mais espaço para o intérprete Tobin Bell brilhar, o mistério ao redor de sua identidade é um dos maiores trunfos desse primeiro capítulo. Falando nisso, outro ponto a se destacar aqui é a manipulação das expectativas do público. Jogando pistas falsas, com as diversas suspeitas em cima de Zep e revelando ao público apenas as informações que seus personagens têm acesso, o filme se torna um grande quebra-cabeças, onde a cada nova lembrança partilhada entre Adam e Lawrence, ou informação coletada pelo detetive Tepp, somos guiados para uma conclusão nervosa que nos promete uma resolução, quando na verdade se trata de mais uma pista para a trágica verdade. Após Lawrence ouvir os gritos de desespero de sua família pelo telefone, o mesmo corta seu pé para escapar daquele lugar. Pega a arma para matar Adam, conforme havia sido exigido na fita para vencer o jogo, e com Zep chegando no local para matá-lo por ter feito isso tarde demais, Adam, na verdade, não havia morrido e se levanta para atacar Zep, o matando com a tampa do vaso sanitário do banheiro. Com Lawrence se arrastando para buscar ajuda, Adam procura nos bolsos de Zep a chave da sua corrente, quando encontra uma outra fita. Ao tocá-la, percebe que ele era mais uma vítima dos jogos do serial killer. E em uma repleta reviravolta dos eventos, o corpo ensanguentado do banheiro se levanta, revelando ser o verdadeiro Jigsaw, e que a chave da corrente estava na banheira em que Adam despertou, mas que desceu no ralo, quando mesmo inadvertidamente puxou a tampa. Tentando deter o vilão, Adam puxa a pistola, mas Jigsaw usa seu dispositivo de eletrochoque na corrente que prendia sua vítima, e em um ato de sadismo, apaga a luz do banheiro e fecha o portão, deixando Adam para morrer sozinho, proferindo as palavras "fim de jogo". Com este encerramento impactante, Jogos Mortais foi inicialmente mostrado no Festival de Sundance, onde foi bem recebido e ganhando assim seu lançamento mundial nos cinemas, faturando mais de 100 milhões de bilheteria e se tornando o filme de terror mais lucrativo desde Pânico, de Wes Craven. A crítica inicialmente não aprovou a violência excessiva, a considerando contraditoriamente niilista para as motivações supostamente benevolentes do vilão, além do excesso de flashbacks e inconveniências de roteiro. No entanto, além do sucesso com o público ter catapultado as carreiras de James Wan e Lee Whannell, com o passar dos anos este primeiro capítulo foi ganhando um status cult, e como muitas franquias que se estendem além do necessário, é reconhecido de maneira quase unânime como o melhor episódio. Embora o segundo capítulo tenha trazido boas novidades, como maior espaço em tela para John Kramer / Jigsaw e mais armadilhas, e o terceiro tenha tentado dar uma conclusão para a história, a saga, que contava com orçamentos mais generosos, passou a focar excessivamente nos jogos e tentando desesperadamente dar sentido às participações recorrentes do antagonista, tornando a linha do tempo cada vez mais caótica e as suas motivações cada vez mais tolas e convencionais. Revendo todo o caminho percorrido pela franquia até então, é evidente que seu auge foi ainda naquele primeiro projeto lançado em 2004, que contava apenas com um roteiro de potencial, a força de vontade resoluta de uma dupla de amigos australianos e o seu sonho de viver de sua arte. No fim das contas, o primeiro Jogos Mortais é mais uma prova de que orçamentos milionários não superam o talento e o amor dedicados a um projeto. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.